Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos, professor de História. Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre a história da Anne Frank, mostrar que tem a ver relações com o Brasil. Você sabia que tem relações com o Brasil? Pois é. Gente, durante a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, mais de 1 milhão de crianças morreram nas, ah, nas mãos dos nazistas. 1 milhão de crianças. Muito triste, né? Então, uma delas, a Anne Frank, né? Então vamos lá, um pouco da história da Anne Frank. Ela era uma garotinha de origem alemã e judaica, né? E então ela, depois a família dela foi morar na Holanda e os nazistas ocupam a Holanda. Então, ela tenta viver e fugir desse grupo terrível, né, que eram os nazistas. Então, ah, eles decidem o seguinte, ela decide, perdão, fazer o seguinte, ela ouve um cara chamado Gert Bolkestein, eu vou descrever aqui embaixo, e ele fala o seguinte, que todos os documentos das pessoas que estavam escrevendo sobre os nazistas iam virar alguma coisa no futuro. Então ela decidiu aí fazer então o seu diário, né? O seu diário. Então uma coisa. Vou responder uma polêmica. É, muito se fala de alterações. Realmente teve edições, alterações até que o próprio pai dela fez, da Anne Frank. E uma curiosidade muito triste, das 8 pessoas que conviveram com ela do anexo secreto, né? Que no local que ela se escondeu, apenas o pai dela sobreviveu. Apenas o pai dela sobreviveu. Tem um mito também sobre a morte da Anne Frank que eu vou falar aqui. Então, teve isso, né? E antes de eu falar um pouco sobre as outras curiosidades, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu joinha, né? Então, teve essa prisão da família deles. Qual é o nome do cara do oficial que descobriu? Chama Karl Silberbauer, né, o nome dele. Mas professor, como é que foi a encontrar o anexo deles? Há aqui duas vertentes aqui. Há quem fale que foi uma denúncia anônima, né? Uma denúncia anônima, e há quem fale que os nazistas estavam investigando de cupom, uma coisa assim, e acabaram entrando no prédio, né? Mas, infelizmente, eles encontraram o refúgio da família da Anne Frank. Tem 2 filmes que mostram isto da Anne Frank, né? A fuga dela, da família dela, do sofrimento dela, né? Tem outras, quais são as outras curiosidades aqui que eu tenho para falar para vocês? Alguns lugares, o livro da Anne Frank já foi banido, inclusive aqui no Brasil recentemente. Teve escola que não queria falar sobre Anne Frank, umas coisas assim, achavam muito pesado, outros achavam muito erótico e outros falavam que era invenção, né? Qual o campo que Anne Frank ficou? Ela ficou em Ravensbrück, depois ela foi para Bergen-Belsen, né, que era o campo de concentração que ela morreu, né? E vem aqui o mito, para derrubar um mito. Ela não morreu na câmara de gás, ela morreu de tifo. Muitas pessoas morriam de tifo dentro dos campos de concentração, tá? Então, ela morreu lá. A sua família morreu, boa parte da sua família morreu, né? Só o pai que sobreviveu. Então, teve essa morte dela. E lá no lugar onde que ela morreu, tem tipo um memorial, uma coisa assim. Aí o livro dela foi muito vendido, né, por muitas influências do pai dela, e até hoje também a casa dela é muito visitada, né? E aqui fala que mais de 1,2 milhão pessoas visitam anualmente a cidade, visitam anualmente a casa dela. Quais suas curiosidades têm a ver com o Brasil? Né? Primeiro, há quem fale que o Brasil é o país que mais consumiu os livros, o Diário da Anne Frank,
né? Então, o Brasil é um país que lê muito o Diário de Anne Frank. E tem até versão de quadrinhos, né, para você que tem filho, é muito bom. E outra curiosidade que tem a ver com o Brasil, uma das amigas dela, a Nanette Koenig, vive no Brasil, tá? Dona Nanette Koenig, né, que sofreu junto com a Anne Frank, né? Então, gente, é praticamente isso que eu tenho de mostrar para vocês sobre a Anne Frank, né? Essa triste história da humanidade, né? Fazer o quê? Então, muito obrigado.